Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal Luzes. Eu sou Fernando Moraes e nós estamos quase no final aí do livro Fundamentos da Reforma Íntima. E vamos para um tema extremamente polêmico, onde então, que a maioria dos cristãos eles defendem algo então que é contraditório, porque Cristo, morreu em uma pena de morte. Isso é 827. Ligada à lei de Talião, a pena de morte, aplicada por algumas nações no globo, é fruto da falta de elevação moral e do materialismo egoísta que cerca a humanidade. Lembrando, gente, acho que eu não falei ainda, que nós estamos no livro Fundamentos da Reforma Íntima. Gente, a pena de morte, seja de cadeira elétrica ou injeção letal, eu não estou lembrado mais se nos Estados Unidos é adotada ainda, eu acho que só em alguns estados. A pena de morte, então, vai para o condenado que matou alguma pessoa. E como que ela é vista, então, no Espiritismo, né? Obviamente que o Espiritismo é contra a pena de morte. Não tem como o espírita ser a favor de uma pena de morte, porque quem decide se uma pessoa vai morrer ou não é Deus, é a inteligência divina. E pena de morte, gente, é algo que não ensina ninguém, não ensina nada. E muitas vezes, então, traz mais dores de cabeça para quem executou, ou então quem ficou, quem executou, talvez até o pessoal que estava assistindo ali. Só sei, gente, que é algo muito grave. Imagina você, então, tipo, um exemplo, imagina um condenado que matou uma pessoa, ele errou, fez um erro muito grave, e então ele está numa cadeira elétrica, ou coloca ele numa maca para tomar uma injeção letal, que vai matar ele em questão de segundo, e ele morre. Então, isso ele vai deixar marcado, isso ele vai levar para a espiritualidade, ele vai levar na sua vida espiritual essa pena de morte. Esse pessoal que executou ele pode se vingar, por que não? Não é verdade? 828. Aqueles que erram cometendo algum grave mal ou semelhante, é imposta a pena capital, como seu retorno compulsório à pátria espiritual decretado pela sociedade dos homens, com suas peculiares limitações, fosse resolver o problema criado. O mal praticado não é reparado através de uma medida drástica e definitiva, ao menos para o determinado estágio da humanidade, como a pena de morte. O 829 já então explica o anterior, Exemplificando, se alguém tirar a vida de outra pessoa, não será decretando-lhe a morte, e que tal vida recupera-se-á. Logo, a pena capital é somente uma prática inspirada diretamente na lei mosaica. Uma vida por uma vida, olho por olho, dente por dente. Gente, muitas vezes o pessoal que fica torcendo para a pena de morte, eles se perguntam da seguinte forma: então como vai penalizar? Como vai diminuir essa criminalidade? Porque então a pena de morte deixa os criminosos com medo, Então, muitas vezes a pessoa acha que isso vai resolver o problema, e não vai, gente. Eu, como professor de história, eu vejo da seguinte forma a pena de morte. Pode até diminuir os crimes de homicídio, feminicídio, coisa e tal. Mas ninguém vai aprender nada com isso. Tá certo? O certo mesmo, na minha opinião, é você transformar a cadeia, é você transformar a prisão algo, então, um trabalho voluntário para a própria sociedade.
implantar na educação brasileira, talvez desde o ensino fundamental, matérias, um conhecimento necessário para a criança ali aprender a respeitar, amar as pessoas, na verdade. Porque simplesmente, gente, hoje em dia mesmo as cadeias viraram férias, não é verdade? Então a pena de morte do espiritismo é contra, ninguém vai conseguir aprender nada matando as outras pessoas, tá? E ainda que o 828 fala que nenhuma vida vai ser recuperada o criminoso morrendo. E tem outra questão ainda, gente, que, por exemplo, num caso, qual aquele filme, ou A Espera de um Milagre, que o Tom Hanks participa, acho que foi seu primeiro filme, eu acho, não tenho certeza, que um homem, ele tem a mediunidade de cura, ele curava os feridos, e ele foi curar um casalzinho gêmeos, duas meninas gêmeas ali, né? Então o pai não entendia o que estava acontecendo, condenou o cara, e o cara morreu na pena elétrica, e através da mediunidade dele, quem tinha matado as criancinhas, era o outro prisioneiro que estava na mesma cadeia com ele ali, e ainda que esse prisioneiro foi preso por outro motivo. O que eu estou querendo dizer é que muitos inocentes morrem nessas cadeias elétricas. Tá? Isso é lamentável, né? 830. Justifica alguns, de modo equivocado, que não podem viver aqueles que tanto mal praticam, para que não coloquem em risco as mais vidas ou agrupamentos sociais. Entretanto, é sabido que a sociedade dos homens tem muitos meios eficazes para aprender e reeducar o ser humano que era ao praticar grave mal, evitando com isso que outros sejam pelo menos mal atingidos. É aquele lance, gente. Tem muitos meios que podem transformar esses criminosos em pessoas que podem conviver novamente ali na sociedade. Tá? Infelizmente, eu não sei se existe alguma prisão, né, que aconteça isso, eu acho que são raros, mas a pessoa, ela faz um tráfico de drogas ou ela comete um homicídio, ela sabe muito bem que ela vai ficar ali na cadeia alguns meses, principalmente quem tem grana. A maioria dos criminosos que tem grana conseguem o habeas corpus, acho que é assim, né? Habeas corpus, não estou lembrado, né? Como que fala esse termo, eu peço desculpa para vocês, e já é livre, né? Ou mesmo acontece essas saidinhas, o criminoso sai da cadeia e comete outros crimes. Então, esse lance, essa ideia de cadeia aqui no Brasil, ela é muito fraca, né? Principalmente como o Brasil, que é um país muito carente de serviços, asfaltar, muito carente, né? Poderia então colocar esses presos a asfaltar, arrumar asfalto, ou simplesmente criar hortas e doar para os mais necessitados, mas colocarem para trabalhar essas pessoas para o próprio benefício da sociedade. 830 eu já li, né? Vamos lá, então, 831. Outro prisma. A vida não se esgota na passagem pela crosta terrestre. A vida é eternidade, inútil, pois mata quem matou, porque as pendências do males e dos conflitos causados continuarão a existir no plano espiritual. Melhor é punir o autor da morte no plano físico, levando obrigatoriamente a reflexão e a reavaliação dos seus atos. Indicado ainda, vibrar e orar por aquele que partiu, necessita de amor e sustentação para suportar a abrupta ruptura da sua jornada no plano espiritual. E aí, quando eu comentar um próximo livro, eu não vou mais pegar livro digitado não, porque
Tem alguns errinhos que aparecem aqui, eu peço desculpa para vocês, mas eu quero ver então se eu comendo com o livro físico mesmo. Gente, aqui está falando então que o criminoso ele deve refletir no que ele pensou, fazendo tais atividades, passar por psicólogo, como que eu falei para vocês, enfim, criar uma estratégia para ele repensar no que ele fez na vida dele ali, né? Uma pessoa que fez mal à sociedade não pode conviver com ela. E perante aquele que foi assassinado, simplesmente rezar, e essa oração vai suportar então a passagem do encarnado para o plano espiritual. A dor é terrível, gente, mas obviamente é muito bom lembrar aqui que fazer justiça com as próprias mãos nem pensar, tá? A justiça, na verdade, a justiça feita pelas próprias mãos não é justiça, é uma vingança, tá? 832. Tipo, a pessoa, né? A pessoa, ela vai linchar, ela vai matar o assassino, ela também é assassina. Quem tira a vida de outra pessoa também é assassino, né? Eu não sei aí no caso de policiais, que eu não li sobre essa parte ainda. Tipo, se o pessoal, os policiais dão um assalto e ele para se defender, ele atira, enfim, isso vamos deixar para um outro vídeo. 832. Vibrando pelo que tornou a pátria espiritual e reeducando o que ficou no plano físico, a sociedade estará dando mostras de elevação e de que segue exatamente a lei do amor, orientação maior de Cristo. 832 deixou bem explicado, né? Deixa eu ver um lance aqui. É isso mesmo. 833. Qualquer outra solução visando sustentar a pena capital sob quaisquer argumentos tem conotação puramente egoística e antinatural. É dosagem francamente materializa defender uma solução que possibilita ao homem prosseguir na sua caminhada evolutiva de aprendizado, enquanto for o caso de sofrimento. Então seria aquela questão, gente, de praticar justiça pelas próprias mãos, fazer justiça pelas próprias mãos, que é uma vingança, tá? Por mais que a dor seja insuportável, mas é simplesmente então deixar seguir a vida, que cada pessoa vai então arcar com suas consequências, né? Os criminosos então direto e indiretamente, lembrando que desvio de aparelho respiratório que teve aqui na pandemia também é assassinato, né? Essas pessoas elas vão entender então com a espiritualidade, elas vão ter o seu sofrimento pela ignorância, porque elas escolheram então o homicídio e esses crimes hediondos. Nós não podemos fazer nada, na verdade, apenas aí rezar para que essas pessoas possam transformar sua vida de ódio e de crimes hediondos em vida de amor, vida de caridade, e então, que lembrando que é falado o Evangelho segundo o Espiritismo, é falado que nós também precisamos orar e praticar caridade aos criminosos, né? Então, nesse caso aqui, como que eu falei, é fazer justiça com as próprias mãos, que é uma vingança. 834. Materialistas, sendo naturalmente egoístas, querem estipar os semelhantes da crosta, como os deuses fossem, para que não mais os incomodem. Querem vingança, comprazem-se com tal sentimento inferior, não podem ser seguidos, nem serão parâmetros autênticos cristãos. É aquele lance, né, gente? Às vezes a pessoa vê a morte como uma maldição, como um castigo, né? Então a pessoa acha que é Deus. Ela quer destruir, ela quer matar, ela acha que tem o direito, então, de tirar a vida do outro, tá? Isso me lembra, então, a passagem do presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln,
que ele morreu, né? Mataram ele quando ele estava num teatro, e ele era tão elevado espiritualmente que ele decidiu esperar a morte do assassino dele para correr e pedir perdão ou perdoar o criminoso. Imagina, né? Olha que elevação maravilhosa que ele teve. 835. O materialista, do prisma, não crendo na vida espiritual e em Deus, acredita que tudo se resolve na graça terrestre. Por isso, pouco lhe importa a vida alheia. E põe regras, tais como a pena de morte, o aborto e outros atentados graves contra o semelhante, de modo a sustentar seus prazeres e seu ideal cômodo devido à material egoística e pacata. Custa-lhe educar e reeducar o próximo. Ele é penoso, tal exemplo bom e positivo. Perdão. Configura-se-lhe sacrifício ímpar e maior dar a mão a quem precisa, quando pior lhe pareça essa pessoa. Enfim, de sua posição comodista, e obviamente não ideal, quer manter-se distante de problemas. Preferível, no seu entender, eliminar o errante do que lutar pela sua reeducação. Menos trabalhoso ao materialista, mais conveniente ao seu egoísmo. Gente, é o pensamento de muitos homens, né? É a execução, muitas vezes, para desviar o dinheiro, para a pessoa querer o dinheiro, ela acha melhor exterminar muitas pessoas. Para ela seria um castigo, então, conversar com os mais necessitados. Enfim, tem muitas pessoas que são tão egoístas e tão materialistas que elas fazem de tudo que é para adquirir poder ou simplesmente que ela transforma o seu preconceito em extermínio, né? Vamos para o 836. Eu achei que eu não conseguia explicar o 835 para vocês, eu peço desculpa, faltam palavras aqui para a minha explicação. 836. A pena capital elimina o problema aparente e superficialmente considerado. O matador morre, o ladrão morre, o autor da violência sexual morre. Parece que aqueles que causam distúrbios e custam a ser compreendidos e corrigidos. Por acaso houve espírito que foi criado bom e perfeito? Os que hoje têm freios, conseguindo não causar graves males a terceiros, já não foram ignorantes e de regra perversos no passado? A lei da evolução se impõe, portanto, complacência e amor devem ser os lemas da humanidade. É mais uma vez que eu falo para vocês que a pessoa, que nós ainda não estamos preparados para ouvir algumas coisas da espiritualidade. E esse 836 é uma delas, né? Eu vou fazer o resumo, eu vou fazer uma conclusão aqui e depois eu já comento esse 836 ou já faço aí, já faço um resumão. Gente, mais uma vez, a pena de morte, ou fazer justiça para próprias mãos, ou a lei mosaica, tudo isso é ultrapassado, são erros graves. O homem não é Deus, o homem não é Cristo, e Cristo mesmo, ele não condena, ele não julga, então ninguém tem o direito de ter a própria vida. Tá? O estuprador, o pedófilo, o assassino, a pessoa que comete um crime hediondo, precisa ficar isolado da sociedade, precisa participar de um processo de reeducação que o Brasil não tem ainda, que ainda a justiça muitas vezes soltam esses criminosos, principalmente se eles têm dinheiro, e a gente sabe muito bem disso. Então, a pena de morte, entre outras coisas, não vão consertar essas coisas. É por isso que acontece mais com frequência. Ninguém aprende nada. E esse criminoso, quando ele morre, tá?
ele simplesmente vai continuar o que ele era antes, ou até ser um espírito obsessor para aquela família ou para aquele pessoal que executou ele ali. Tá? Então vai ser pior ainda. Como eu disse, infelizmente o Brasil não tem um programa assim. Na verdade, muitas vezes ainda, o ladrão que rouba a galinha, que não é certo roubar, mas o ladrão que rouba a galinha fica 800 anos na cadeia e o preso e o rico não fica. O criminoso que tem dinheiro, ou mesmo até o político, e dá sim, né, que a gente sabe muito bem disso. Então, o 836, e talvez ele é meio forte para a gente, mas quando a gente vê criminosos na rua fazendo tal coisa, a gente precisa pensar do seguinte: será que a gente foi criminoso em alguma dessas encarnações que a gente teve? Será que não é justo perdoar ele, mas querendo dizer que perdoar ele, mas que ele fica isolado da sociedade, que ele passe esse processo aí de reeducação e que na escola tenha uma educação para que os jovens se transformam mesmo em cidadãos, né? Como a corrupção mesmo, os alunos na sua escola, ou melhor, dentro da sua casa, já precisam saber que é corrupção para não cometer tal crime, né? Então é isso. Talvez isso seja muito longe do nosso planeta. Você simplesmente, antes de ficar julgando ali o criminoso ladrão, se talvez na nossa vida a gente não cometeu a mesma coisa. Talvez vocês possam falar, então pega o bandido, leva para sua casa. Tem algum pessoal que fala isso. Mas, gente, lugar de ladrão é na cadeia. E eu acho que cabe a gente em rezar para um mundo melhor, para essas pessoas aí que cometeram um crime sair essa vida errante, mas também aprender de forma didática, de forma educativa, o que eles cometeram na sua vida. Verdade? Beijão, abraço para vocês e muita paz.